Melhor no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 18. Capítulo de número 18, você que tem a sua Bíblia e queira acompanhar, fique à vontade. Capítulo 18 de Lucas e os versículos a partir do 9. Estaremos lendo alguns versículos para nossa reflexão nesta manhã. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graça te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Versículo 14: digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Glória a Deus. Palavra linda. Coisa boa é nós começarmos a nossa manhã, em contato com a palavra de Deus. A Bíblia Sagrada é a nossa única fonte de vida, de regra e fé. Quando nós começamos o nosso dia, tendo contato com a palavra de Deus, nos relacionando com a palavra, com a Bíblia, nós estamos dizendo para Deus: Senhor, coisa boa é te servir, coisa boa é adorar o Senhor, louvar o Senhor. Quando nós começamos o nosso dia tendo contato com a palavra, nos relacionando com a palavra, nós estamos dizendo: toda honra, todo louvor e toda glória seja dado ao nome do Senhor nosso Deus. Então, estamos diante de uma passagem bastante conhecida, por todos aqueles que amam estudar as Sagradas Escrituras, por todos aqueles que são amantes da palavra de Deus, que amam a palavra de Deus. Então, esse texto para estes é bastante conhecido. Não é nada estranho
abrir a Bíblia aqui no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, no capítulo 18. Então Jesus aqui ele está diante de seus discípulos. Jesus aqui ele está diante de uma multidão, porque Jesus, aonde ele estava, as multidões, né, o cercava. E Jesus aqui ele está diante de uma multidão. E no meio dessa multidão sempre estava os fariseus. Os fariseus eram os religiosos da época. Então Jesus está aqui diante de uma multidão e no meio dessa multidão está os religiosos da época, que eram os fariseus. A religião farisaica era a religião que predominava em sua época. Então Jesus está aqui diante de uma multidão e Jesus resolve contar uma parábola. Jesus já havia contado a parábola do juiz iníquo. E em seguida, Jesus agora vai contar uma parábola do fariseu e do publicano. Jesus diz que o fariseu e o publicano, ambos subiram ao templo para orar. Nós temos um religioso e do outro lado nós temos um pecador. Nós temos de um lado um religioso assumido, de outro lado nós temos também um pecador declarado, assumido. E Jesus, quando ele vai falar esta parábola, isso é óbvio que Jesus ele tinha um objetivo. Jesus tinha uma finalidade, um propósito. Porque Jesus, irmãos, ele sempre teve um propósito. Jesus ele não era um aleatório. Jesus sempre em tudo que ele ia fazer, em tudo que ele ia falar, ele tinha um propósito. Então Jesus, quando ele vai aqui falar esta parábola, ele tem um propósito. Ele tem um propósito. Ele quer passar algo através dessa mensagem para aquelas pessoas que estavam ouvindo. E uma mensagem sem um propósito, ela se torna uma mensagem fútil, uma mensagem vazia. Mas Jesus aqui não, Jesus é diferente, a sua mensagem tem um propósito. Qual é o propósito? De alcançar o coração daqueles ouvintes. Quando eu estava fazendo um curso de teologia, eu me lembro quando o professor, ele falando acerca da pregação, né? Que a pregação
ela só vai surtir um efeito na vida daqueles que ouvem quando ela tem um propósito. Ou seja, aquele que vai transmitir a mensagem, que é o transmissor, e aquele que vai ouvir a mensagem, que é o receptor. O receptor, a mensagem, aliás, só vai surtir um efeito na vida do receptor quando ele entende aquilo que o transmissor está transmitindo. E Jesus aqui, ele tem um propósito na sua mensagem. Primeiro é alcançar o coração daqueles que estão ouvindo. Ele vai dizer que um fariseu e um publicano sobe ao templo para orar. Nós temos aqui duas classes de pessoas, como eu já falei, um religioso e um pecador, um santo e um impuro. E é bem interessante o versículo 9, quando Jesus diz assim: e disse também esta parábola a uns que confiavam em sua própria justiça, ou confiavam em si mesmo, crendo que eram justificados e desprezavam os outros. Jesus está passando uma mensagem tanto para aqueles que se diziam serem religiosos, como também para aqueles que eram abomináveis aos olhos dos religiosos da época. Os fariseus, que eram os religiosos da época, eles se julgavam, eles julgavam-se serem aqueles que tinham o privilégio, né? Eles se sentiam os privilegiados da época, porque eles guardavam a lei, eles pregavam a lei de Deus. Então, todos aqueles que não se enquadravam dentro dos seus ensinamentos ou dentro dos seus padrões, dentro de sua religião, para eles eram abomináveis. E eles se julgavam os únicos crentes, os únicos que eram dignos dos favores de Deus. Pois veja, então Jesus ele quer passar tanto para aquele fariseu quanto para aquele pecador. Primeiro, que todos estão encerrados debaixo do pecado.
Jesus estava querendo passar o seguinte, que diante dele, diante de Deus, não existe uma pessoa sequer que não seja digno da misericórdia, da graça de Deus. Jesus estava querendo passar o seguinte, que ninguém aqui embaixo na terra pode querer chegar diante de Deus e se justificar pelas suas obras meritórias, pelaquilo que faz, pela sua vida moral e etc. Diante da santidade de Deus, todos nós, Jesus estava querendo deixar isso bem claro, que somos miseráveis pecadores e que somos dignos da compaixão de Deus, da misericórdia de Deus. Então, os fariseus, que eram os religiosos da época, eles se julgavam os santos, eles se julgavam o único povo, como é que eu posso aqui dizer? Eles se julgavam digamos aqui, os privilegiados. Como se a única religião fosse a deles, né? E a única religião certa fosse a deles e que eles fossem o dono da verdade. Que eles tivessem a verdade absoluta. Então Jesus vai deixar aqui uma coisa bem clara. Jesus vai deixar aqui uma coisa bem clara. Que Ele é a única verdade. Que Jesus é a verdade absoluta. Jesus vai deixar aqui bem claro que o homem não é justificado pelas suas obras, que o homem não é justificado por aquilo que ele é, por aquilo que ele faz. Que o único que pode justificar o homem é Deus. Então essa é a mensagem que Jesus está aqui passando. Esse fariseu, ele achava que ele fosse justificado por aquilo que ele fazia. Ele achava que ele alcançava os favores de Deus por aquilo que ele fazia, por aquilo que ele era. E Jesus vai deixar bem claro que o homem não alcança os favores de Deus por obras meritórias, pelas suas próprias obras. Jesus vai deixar bem claro que os favores de Deus são inegociáveis. Veja como ele diz, o fariseu. O fariseu, estando de pé, orava consigo desta maneira. Olha só a oração do fariseu. Ó Deus, graça te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. A oração dele revela que ele achava que alcançava as bênçãos de Deus, os favores divinos,
pela vida moral que ele levava, pelas suas obras que praticava. Ele achava que ele era justificado porque orava muito, porque jejuava 2 vezes na semana, porque dava seus dízimos, porque dava suas ofertas. Então ele achava que por ele se portar assim, moralmente, religiosamente, ele alcançava os favores divinos, ele alcançava as bênçãos de Deus. E Jesus, nessa parábola, Jesus está aqui passando uma mensagem para aqueles que se diziam serem religiosos, os religiosos da época. Que o homem, ele não é justificado pelas suas obras. Que o homem não alcança os favores celestiais, divinos, por suas obras praticadas aqui na terra. Jesus estava deixando bem claro que a salvação não é por obras meritórias. Jesus estava deixando bem claro que a justificação não é pelas suas obras aqui praticada, mas o único que pode, ou que podia e que pode justificar o homem é Jesus de Nazaré. Só Jesus pode justificar, só Jesus pode perdoar, só Jesus pode salvar, só Jesus pode libertar. E isso não é por nossas obras meritórias, por aquilo que nós fazemos. Quantos, como este fariseu, entra diante da presença de Deus com esse espírito de vaidade, com esse coração soberbo, achando que é alguma coisa por aquilo que faz, que tem alguma coisa por aquilo que faz. Jesus está jogando aqui por terra esse pensamento maligno de que nós podemos alcançar alguma coisa da parte de Deus por aquilo que nós fazemos. Cornélio dava esmola aos pobres. Cornélio orava. Mas Jesus um dia, em uma visão, falou com Cornélio: olha, eu tenho visto as tuas esmolas. Tenho visto as tuas orações. Mas uma coisa te falta. Tem muitos crentes que acham que negocia com Deus. Tem muitos crentes que acham que vão comprar salvação por com obras de caridade. E não vai. Para alcançar a salvação, é preciso nascer da água, nascer do Espírito. E essa obra só o Espírito Santo de Deus faz na vida do pecador.
Só ele faz. Não é comprando com dinheiro, não é fazendo isso ou aquilo. Só o Espírito Santo faz essa obra em nossas vidas. Esse fariseu, ele achava que ele estava arrebentando. O fariseu achava que ele estava por cima, arrebentando. Ele entra no templo, ele entra diante de Deus. Ó Deus, graça te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Olha só a oração do cara. Ele achava que ele estava arrebentando, que ele estava por cima. E quantas das vezes nós entramos diante da presença de Deus achando que nós estamos por cima, achando que nós estamos arrebentando, que somos os bambambãs, os reis da cocada preta. Esse cara aqui, esse fariseu, ele vai orar como se ele estivesse em cima do pedestal. Em cima do pedestal, arrebentando. Será que Deus nesta manhã não está querendo que nós façamos aqui uma reflexão, uma análise da nossa vida? Será que Deus não está aqui nos chamando a atenção através dessa palavra para que nós venhamos aqui refletir como está a nossa vida? Se não está como um fariseu, como este fariseu, que entrou diante da presença de Deus achando que estava arrebentando, que estava por cima? Porque se a nossa posição for essa, Jesus está dizendo nesta manhã: desce do pedestal. Desce do pedestal. Abaixa a bola. Abaixa a bola. Então, esse fariseu, ele achava que ele estava por cima, que ele estava arrebentando, que ele era o cara, que ele era o bambambam. Ele está aqui se exaltando diante de Deus. Ele está aqui se gloriando diante de Deus. Oração soberba. O que tem de crente com oração soberba? E na oração dele, ele, ao invés de entrar diante da presença de Deus, fazendo uma reflexão da sua vida, fazendo uma análise da sua vida, não. A gente vê que ele entra diante da presença de Deus, e ao invés dele ali rasgar o seu coração, rasgar a sua alma e levar na presença de Deus as suas culpas, os seus pecados, as suas maldades, ele vai orar diferente. Ele vai dizer o quê? O que ele vai dizer? Nem ainda sou como este publicano. Ele, ao invés de olhar para a vida dele, ele, ao invés de olhar para dentro de si e ver quão pecador ele é, quão miserável ele é, ele vai olhar para a miséria alheia, ele vai olhar para a desgraça alheia, e ao invés de apontar a sua desgraça, apontar a sua miséria, ele vai apontar a miséria alheia, a desgraça alheia.
Ele vai dizer que ele não era como aquele publicano, aquele pecador. Oração soberba. Até na oração dele, ele machuca, até na oração dele, ele humilha, até na oração dele, ele passa por cima dos outros. Não é diferente nos nossos dias, pessoas que, ao chegar diante da presença de Deus e ali rasgar seu coração, rasgar a sua alma e derramar diante da cruz de Cristo os seus pecados, as suas mazelas, as suas orações são diferentes, são soberbas, se envaidece, querem se justificar diante da cruz de Cristo. Essas pessoas que se justificam diante da cruz de Cristo, elas já estão condenadas. Mas aqueles que se humilham diante da cruz de Cristo, que rasga seu coração, que rasga suas almas, elas são justificadas, elas são perdoadas, elas são salvas, elas são alcançadas pela misericórdia de Jesus. Que texto, que passagem linda é essa? Que lição nós podemos tirar para as nossas vidas nesta parábola? Jesus, ele fala tremendamente aos nossos corações através dessa parábola. Se nós atentarmos para esta parábola, para esta passagem bíblica, nós tiramos uma lição linda, uma lição impactante, uma lição que mudará para sempre as nossas vidas. Então, esse fariseu, em sua oração, ele machuca o seu próximo. Na sua oração, ele pisa o seu próximo. Nem sequer sou como este publicano, como este pecador. Olha a oração do infeliz. Olha a oração do miserável. Além dele se exaltar diante de Deus pelas suas obras praticadas, além dele se exaltar devido à sua vida moralmente, ele pisnoteia, ele pisa o seu próximo. E aí o versículo 12 ele diz: jejuo 2 vezes na semana, dou os dízimos de tudo quanto possuo. A oração do soberbo é assim. Ele leva uma lista diante da presença de Deus daquilo que ele faz moralmente falando. A oração do fariseu, ele sempre vai levar diante de Deus uma lista daquilo que ele faz, segundo ele, segundo a concepção dele, aquilo que ele faz de bom
né? Que nem ele aqui. Ó a lista que ele leva aqui para mostrar para Deus: jejum 2 vezes na semana, dou os dízimos de tudo quanto possuo. O que eu acho interessante, sabe o que é? Que ele não fez uma lista para apresentar a Deus: sou um miserável, sou um pecador, preciso da tua misericórdia, eu preciso da tua graça. Ele não leva uma lista assim. Pelo contrário. Veja o versículo 14. A resposta de Jesus. Digo-vos que este que desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Olha só a decepção do fariseu. Ele entrou diante da presença de Deus se justificando. Porque ele entrou diante da presença de Deus não buscando ali o favor de Deus. Ele não entrou diante da presença de Deus para buscar a misericórdia de Deus, a graça do Senhor. Ele entrou ali no templo, na presença de Deus, para se justificar. E quem entra diante da presença de Deus para se justificar, não sai justificado. Mas aquele pecador, aquele publicano, que entrou diante ali da presença de Deus, não se justificando, saiu justificado. Porque Deus, ele é assim. Aqueles que se exaltam, sai diante da presença dele humilhado. Mas aqueles que entram diante da presença de Deus e se humilha, sairá exaltado. Bendito seja o nome do Senhor. Veja bem que esse versículo aqui nada tem a ver com aquela teoria que é pregada: os humilhados serão exaltados, os exaltados serão humilhados. Tipo, dentro de um contexto, quando alguém te humilhar, tu vai ser exaltado, mas totalmente fora de contexto. Quando Jesus fala aqui que o exaltado será humilhado e qualquer que a si mesmo humilha será exaltado, Jesus está falando aqui daquele que quer se exaltar na presença de Deus, achando que é alguma coisa por conta daquilo que faz, por conta de suas obras meritórias, entendeu? Então Jesus está dizendo: aquele que entra diante da minha presença se justificando, achando que é alguma coisa, vai sair humilhado. Mas aqueles que entram diante da minha presença se humilhando, como? Dizendo: eu não sou, mas tu é. Eu não faço, mas tu faz. Eu não tenho, mas tu tem. Esses que entram diante da presença de Deus e se humilha, rasga os seus corações, rasga as suas almas, leva suas culpas, leva seus pecados, suas maldades até a cruz de Cristo e diz: eu não sou, mas tu é. Eu não faço, mas tu faz. Eu não posso, mas tu pode. Sairá exaltado, justificado pelo Deus Pai. Foi isso que aconteceu com esse publicano. Que nós possamos nesta manhã aprender com esse texto, com essa passagem, com esta parábola que Jesus nos deixou.
Que o Senhor Deus nos abençoe. Que o Senhor nos guarde no seu amor. E que a sua graça e a sua misericórdia esteja sempre estendida sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê um dia abençoado. Um dia de produtividade. Em nome de Jesus. Agradeço a todos pela atenção.